Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário Eurodólar, isto num dia bastante bem preenchido já de dados económicos, alguns que já saíram, outros que ainda irão sair. Para já, os que já saíram foi na Europa, os dados da inflação em França saíram ligeiramente acima do esperado. Esperamos esta semana os dados da inflação da zona euro na sexta-feira, mas ontem saíram os de Espanha, que saíram ligeiramente acima do esperado. A França também hoje já a sair ligeiramente acima do esperado. E ainda vamos esperar pelos dados de hoje na Alemanha e Itália relativamente à inflação. Para já, o Banco Central Europeu continua, digamos, pelo menos as expectativas do mercado, é que continua bastante dovish, portanto, bastante na senda de voltar a cortar taxas de juros na zona euro. Até na medida em que a inflação começa a não ser tão preocupante, na medida em que o euro mais forte acaba por dar alguma segurança ao Banco Central Europeu relativamente à própria inflação. Temos também ainda hoje o PIB, portanto os dados do crescimento económico na Europa. Para já saíram os dados em França. Os dados, já saíram os dados nacionais de França, Itália e Alemanha. França em linha com o esperado, nos 0,1% de crescimento económico a nível no primeiro trimestre deste ano. A Itália ligeiramente acima do esperado, 0,3%. Subindo dos 0,1% do trimestre anterior, e na Alemanha a recuperar, portanto, saíram em linha com o esperado, com um crescimento de 0,2%, recuperando a contração de 0,2% do trimestre anterior, mas como eu disse, em linha com o esperado, e reparem que praticamente o preço em nada acabou por, isto aqui é o gráfico, mais curto prazo, o gráfico a 1 hora, em que se vê melhor, digamos, qualquer alteração de preço, e como vemos, praticamente essa situação não aconteceu. Vamos continuar ainda hoje com diversos indicadores económicos, começando também, uma vez mais, pelos dados do mercado de trabalho, os dados privados do mercado de trabalho norte-americano. São esperados 114 mil novos postos de trabalho, face a 155 mil do mês passado. E vamos também ter os dados do PIB norte-americano, em que se espera que este primeiro trimestre mostre um crescimento de 0,4, bem abaixo dos 2,4 mostrados no último trimestre do ano passado. Isto já com portanto, a tal situação no norte-americana de Donald Trump, das tarifas a dar aqui assim a colocar aqui alguma pressão. Também vamos ter os dados do Core PCE Price Index, ou seja, a medida de inflação preferida do Fed. Em termos mensais, está-se à espera de uma subida de preços de 0,1%, arrefecendo bastante os 0,4% do mês anterior, embora eu creio que haja aqui assim mais, o mercado esteja a olhar mais para os dados do personal income e portanto dos rendimentos pessoais e da despesa, e em que nos rendimentos pessoais o mercado está à espera de uma quebra ou de uma diminuição do aumento de 0,8 do mês passado para 0,4, e na despesa, as despesas a aumentarem também um pouco, 0,4 para 0,6. Provavelmente o mercado vai olhar bastante para esta história da despesa, na medida em que se cair, se não aumentar o que estamos aqui à espera, e se virmos uma queda nas despesas, isso poderá querer dizer que a economia ainda poderá contrair mais do que propriamente o mercado ainda está à espera neste momento. O mercado irá continuar à espera, obviamente, dos dados na sexta-feira, mas isso para mais tarde nós vamos então comentar essa situação
dos non-farm payrolls na próxima sexta-feira. Para já, o que vai acontecendo aqui, parece-me a mim que além de tudo isto, ainda tivemos ontem o discurso de Donald Trump, que voltou uma vez mais a atacar, passa a expressão, Jerome Powell, dizendo, ele próprio a dizer que sabe muito mais de taxas de juros do que o próprio Jerome Powell, que quer taxas de juros mais baixas. Portanto, voltamos a essa situação. Se isso aquecer, ou seja, se começar a haver uma vez mais não nos podemos esquecer que foi exatamente isso que provocou estes máximos aqui do euro-dólar, e eu creio que se o Donald Trump voltar para esse registro, é natural então que vejamos aquilo que temos estado a ver, esta consolidação, acabe mesmo por retomar esta tendência altista do euro-dólar, ou seja, em queda do dólar, caso Donald Trump insistir nesse tipo de atitude, uma vez mais, perante a Reserva Federal. Obviamente também, por outro lado, o dólar acabou por ganhar aqui assim algum suporte e, portanto, a manter aqui o euro-dólar contido e não continuar nestes ganhos, com também algum recuo, uma vez mais, nas tarifas, com ontem Donald Trump também a assinar mais umas ordens executivas para aliviar um pouco as tarifas sobre automóveis e sobre peças de automóveis, um pouco pressionado pelo lobby do mercado do setor automóvel norte-americano. E isso, por um lado, portanto, esse aliviar de tarifas acaba por suportar o dólar. Já reparámos que cada vez que agora, neste momento, a situação está, cada vez que se aumentam as tarifas ou que há pressões para mais tarifas, o dólar perde, o euro-dólar ganha e vice-versa. Para já, os mercados acionistas também têm estado relativamente calmos, isso também dá aqui assim algum suporte ao dólar e tem estado a manter esta área de consolidação que nós temos estado a ver. Portanto, hoje o que vamos ter que ver, mais uma vez, está a situação do PIB, a não ser que haja para já alguma coisa muito fora, não acredito que haja também aqui assim um grande impacto no mercado. No entanto, acredito que, e mais uma vez digo, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas uma queda forte, um PIB muito abaixo do esperado, poderá levar novamente o euro-dólar a ganhos, ou seja, o dólar a perdas, e o inverso também é verdade. Ou seja, se de facto os dados concretos da economia norte-americana não mostrarem os receios que o mercado tem vindo a mostrar, poderemos ter a volta do dólar, ou seja, podemos ter a recuperação do dólar e nesse caso vamos ver aqui assim os tais 1,13 a ser pressionados e mesmo talvez um pouco abaixo. Portanto, esta é a minha leitura relativamente ao PIB. Relativamente ao ADP, praticamente não há grandes leituras a fazer. Eu creio que o mercado estará muito mais à espera do que vai acontecer na sexta-feira nos non-farm payrolls. No PIB na Europa, depois daquilo que eu vi dos vários Itália, França, Alemanha, admito que possa mesmo sair na ordem dos 0,2%, ou seja, em linha com o esperado e em linha com o que aconteceu no crescimento do último trimestre do ano passado, e portanto também não é por aqui que eu vejo aqui assim um grande impacto no preço. Vamos continuar também à espera da evolução depois daquele discurso mais inflamado de ontem de Donald Trump na comemoração dos 100 dias, dos primeiros 100 dias da administração Trump, mas vamos ver se ele continua, se ele mantém, digamos, um pouco esse discurso novamente mais inflamado, e eu creio que um discurso mais inflamado desses poderá, esse sim, levar o euro-dólar continuar a retomar esta tendência ascendente
que tem vindo a ter. Para já, vamos continuar com a mesma situação. Aqui olhando um pouco para os gráficos, temos aqui o gráfico diário, a tal situação de uma possível correção. Ele continua, e eu continuo a admitir que ele possa durante mais algum tempo consolidar. No entanto, temos que ver aqui assim os tais 1,1250 à volta disso, nos 38,2% de Fibonacci retracement deste movimento, que praticamente do mês de abril. Caso haja a tal situação de vermos aqui assim a zona testada e ultrapassada, então poderemos ter uma correção mais ampla, que poderá vir até aqui aos tais, à volta de 1,1050. Para já nada disso indica isso, indica mais a consolidação, e isso poderemos ver de alguma forma aqui assim, tanto no MACD como no RSI, embora ambos continuem a dar um momento ascendente do par, portanto a manter esta tendência ascendente. Aqui sim vemos que aqui a caixa de preço que eu coloquei no gráfico a 4 horas se mantém em colme, ou seja, o preço continua aqui contido entre basicamente 1,13 e 1,1450 aproximadamente. O preço continua bem no meio aqui assim das médias móveis 21 e 55, que estão entre os 1,1370 e 1,14 basicamente. E o preço não sai muito daqui para já, não tem saído muito daqui. Isso vê-se que praticamente está flat, tanto o indicador do MACD como o do RSI, portanto a manter, digamos, privilegiar esta continuação desta consolidação. Uma vez mais, fora desta área de consolidação mais apertada, temos a tal resistência aqui assim, 1,1475, e o suporte aqui à volta dos 1,1275. Portanto, o quebrar depois deste resistência e suporte, então temos uma área de suporte na ordem dos 1,1150 e a área de resistência nos máximos já feitos este ano, bem acima de 1,15 a 1,1575. No gráfico diário, no gráfico a 1 hora, no gráfico de mais curto prazo, o que nós vemos, como podemos ver, é a continuação desta consolidação. Alerto para o sentido de que normalmente, e já referi isso anteriormente, depois de períodos de fraca volatilidade, vêm períodos de grande volatilidade, e já há algum tempo que nós temos aqui uma volatilidade muito apertada, um intervalo muito apertado de transação, e hoje os dados poderão levar a um aumento da volatilidade. Portanto, eu não descuraria aqui a possibilidade de vermos desta vez mesmo os tais 1,1475, 1,15 a ser testado num número que desiluda, num dos números que desiludam um pouco o mercado. Por outro lado, uma surpresa em alta poderá levar aqui assim os preços finalmente abaixo de 1,13, portanto vir aqui assim aos tais 1,1250 que eu referia anteriormente no gráfico diário. Neste momento, obviamente, temos aqui assim a falta de indicação por parte do momento, tanto do MACD como o RSI, como vemos, se mantêm praticamente flats, tanto um como o outro. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, um resto de um bom dia, e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!